E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, diretamente de Piracicaba, nos estúdios do PSEG, que gentilmente viabilizou tudo isso aqui, cara. Quem chega aqui, a turma já tá tudo pronto, é um negócio super bacana, cara. Muito obrigado aí pelo PSEG. E se você provavelmente deve conhecer o MBA em Agronegócios, né, da Exalc. Mas o que talvez você não saiba é que o PSEG é todo um ecossistema de educação, cara. Tem graduação, educação executiva, projetos in company, super personalizados, certificações livres e até parcerias internacionais em todos os continentes. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o PSEG, é só entrar em www.pseg.com ou seguir o PSEG nas redes sociais no @PSEG oficial. E nesta semana estou aqui com meu amigo Sérgio Barbosa, vulgo Doutor Carioca, que é agrônomo pela Exalc, gerente executivo da Exalctech, que é a incubadora tecnológica aqui da escola. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, Sérgio. Paulo, eu que agradeço, muito honrado estar aqui. Sempre você é uma pessoa que reconhece o nosso trabalho. Estou aqui à disposição aqui do seu público aqui para passar um pouco das informações aí dessa história do movimento Agtech do Brasil, né? É isso aí, tem bastante história aí, né, Sérgio? Uma coisinha. Muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, esse bate-papo aqui você já viu, vai ser muito legal. Firma o golpe porque nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o Sérgio. E Sérgio, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Colega seu exalquiano, É isso, né, da turma de 92. Eu tive algumas atividades profissionais, né, como todo recém-formado, viajei a alguns lugares do Brasil, mas foi nessa área da inovação tecnológica, movimento de empreendedorismo, né, que a gente acabou se estabelecendo. Estabeleceu e talvez, na minha opinião, ter sido a maior contribuição que eu pude colocar nessa minha carreira profissional. Né? Nós estamos conversando, são só de Exalctech, são 20 anos. Nossa, bastante. Né? E essa história da Exalctech, ela começou em 2005, né? Exatamente. Eu estou há 20 anos na operação da Exalctech. Então, na época, o professor José Roberto Postari Pardi, um renomado pesquisador, era diretor da Exalc, e me conhecia, tinha sido até estagiário dele, né, na graduação, na área de controle biológico. Ele me conhecia para um trabalho que eu fazia em cadeias produtivas pelo Sebrae São Paulo, aqui na Regional Piracicaba, e ele resolveu reativar um projeto de incubadora que no primeiro momento já tinha existido desde 1994. Foi uma das primeiras incubadoras, inclusive, ligadas à universidade, né, do Brasil, que era uma incubadora agrozootecnica. Na época chamada, não tinha o caráter de inovação tecnológica. Mas com essa parada, ficou um tempo parado, ela teve um período, ficou um tempo parado, o professor Parra reativou e me chamou, olha, vamos retomar o projeto de incubadora, agora com uma incubadora de base tecnológica. Esse é o termo que eu usava. Tanto que o termo startup nem existia naquela época, né? E muito menos o termo Agtech, né? Que é o termo que eu mais me familiarizo, né? E ele me convidou, eu aceitei o desafio, não entendia nada dessas questões de ambiente de inovação e fui em frente, né? A partir de 2006, 2 de janeiro, né? Primeiro dia útil, a gente começou a operação da Exalctech, que ano que vem, janeiro, dia 2, vai fazer 20 anos. Nossa, cara, já é um tempinho bacana, né? Mas, ô Sérgio, você trabalhou, óbvio, você sabe o que você comentou, né? Você teve experiências profissionais ali, logo que saiu da escola e tal, mas, óbvio, teve o convite do professor Parra, né? Mas o que te brilhou os olhos, assim, nesse movimento, assim? Não sei nem se você pensava no movimento, mas o que te brilhou os olhos no projeto em si, assim? Acho que o desafio de estar à frente de um programa, de um projeto da Exalc, para mim, foi o que me trouxe. A gente tem esse carinho muito grande pela nossa escola, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo professor Parra, né? Uma pessoa muito séria, uma pessoa muito competente. Bom, eu não precisaria falar, né, da história dele como pesquisador, né, como professor.
E ele tem alguma coisa que é um comportamento empreendedor muito grande. O professor Parra deixou muitas marcas, né? A Exalctec foi uma delas. Né? E eu me sentia quase uma obrigação de atender esse convite dele, né? Pelo respeito que eu tinha por ele. Né? E era uma coisa nova, né? Eu tinha nessa experiência um pouco anterior, trabalhando com cadeias produtivas aqui na região de Piracicaba, com o produtor rural, né? E isso é uma coisa que eu levo. Faz toda a diferença. Né? Que faz toda a diferença, e você sabe que você esteve lá no projeto do AgriHub, né? E eu procuro muitas vezes enfatizar isso para toda essa molecada, essa garotada que trabalha, quer empreender com tecnologia. Não esqueça desta peça chamada produtor rural. É ele que move tudo. Se não existe uma Exalc, se existe todas essas empresas, né? Se existe tudo, é graças ao produtor rural brasileiro, né? Principalmente, né? E trazendo essa experiência de contato, eu falei, bom, agora é um desafio de criar inovação, né? O que a gente pode contribuir para o produtor rural, né? A gente pode trazer para ele. Então, a gente sentia uma dificuldade, que é onde o Sebrae atuava muito, na questão de encarar uma propriedade rural como uma empresa, né? Fazendo uma gestão empresarial daquele negócio. Mas a gente começou a entender que o produtor brasileiro, ele é muito ávido por tecnologia, por inovação. É uma pessoa que arrisca, ele gosta de inovar. Né? Isso facilita muito o trabalho de quem trabalhar nesse movimento. Né? Ele realmente, o produtor rural, é maravilhoso como ele realmente quer correr riscos, né? Claro, riscos calculados, né? Porque o investimento dele é muito grande, né? É uma indústria céu aberto, todo mundo sabe disso, mas isso nos entusiasma, certo? A poder contribuir, né? Sim. E acho que é uma somatória de tudo isso, né? E nesse tempo todo a gente acabou cada vez mais admirando essa pessoa chamada produtor rural. Legal. Cara, e tem um ponto que você comentou aí que eu acho muito interessante, que eu sempre falo, né? Porque hoje, quando você fala... Eu fiz algumas palestras sobre inovação para produtor, sabe? E quando você vai falar de inovação, hoje, você chega pro cara, o cara já pensa 500 coisas, né? Aí ele é bombardeado por muita coisa hoje. Então, eu acho que justamente por causa disso. E eu pego e falo pra ele assim, cara, vocês são caras que gostam de tecnologia. Senão, vocês nunca teriam adotado um sistema de produção de plantio direto. Não teria ocorrido a Revolução Verde. Não teria ocorrido a Revolução Verde. Então, assim, essa coisa que você fala assim, esse negócio de inovação não é pra mim, é mentira, cara. Na verdade, é pra você, e você é prova. Você tá aqui hoje justamente por causa disso, porque você confiou em alguém que trouxe determinada tecnologia e que de alguma maneira fez você prosperar, né? Então, quando a gente fala, né, que a inovação ele é um vetor também para a prosperidade do cara, é importante a gente falar isso, né, Sérgio? Não tenha dúvida, né? Eu acho que é o diferencial, né? Como eu estou falando, assim, o que aumento de produtividade e principalmente fazer uma agricultura sustentável. Acho que a grande palavra, se eu definisse a agricultura do Brasil, seria uma agricultura sustentável. E a sustentabilidade, nunca podemos deixar de mencionar que ela é um tripé. Sim. Parte ambiental, parte social, parte econômica. Essas três têm que trabalhar, têm que ser muito harmoniosas. Né? Não existe, você não pode querer cobrar ambientalmente, qualquer que seja o setor, se ele não for lucrativo. Exato. É uma empresa, a empresa tem que gerar lucro. Né? É isso aí, exato. E atender bem o componente social que está em torno dela. Né? Claro, é importante a comunidade. Né? Acho que a agricultura brasileira faz isso muito bem. Faz mesmo. E cara... Falando agora especificamente da Exalctec, eu lembro, essa história acho que eu nunca te contei, tá? Quando eu tava na Exalc, em 2005, quando eu entrei, 2005, 2006, né, que foi quando começou, eu recebi um edital, né, convocando estagiários para esse projeto da Exalctec e tal, e eu imprimi na época. para ler e tal, e me interessei pra caramba. Só que daí eu já estava envolvido com a parte de zootecnia e acabei não indo lá, nem conversando com você, que acho que, bom, enfim, já era você, né? Então eu entendi um pouquinho como que era aquele negócio naquela época, mas depois ficou guardado ali. Então explica pra gente, cara, o que é a Exalctec, o que consiste o trabalho que vocês desenvolvem, cara?
Bom, só lembrando que de uma forma também quase que direta, você se envolveu com a Exalctec, né? Com os trabalhos com o pessoal lá do Varginha, né? Isso, Tudo ali, né? claro. Hoje existe uma startup hoje que ele desenvolveu, né? Continua associada a nós. Você teve um trabalho fundamental Conex, nisso, né? Exato. Conex, né? Que hoje ela faz o diferencial na parte de zootecnia, né? Então, você trabalhou, nós conversamos bastante, né? Nesse período, você era o nosso contato, né? Bom, a Exalctec, ela é um ambiente de inovação, tá? É uma incubadora de base tecnológica com o segmento agro e suas correlações. E os objetivos são muito, muito claros. Então, é transformar conhecimento em inovação. Nós somos aquele primeiro, vamos dizer assim, ator de um processo de inovação, né? Daquele pipeline de inovação. Então, a gente pega o conhecimento, basicamente, uma pesquisa, né? Que ocorre dentro de qualquer universidade e que tem o objetivo de transformar algo palpável para a sociedade, que é a inovação. E essa inovação pode ser um novo produto, um novo serviço, melhoria de um produto, serviço, né, nacionalização de uma tecnologia, e assim vai. E o segundo momento é atender a demanda empreendedora da nossa comunidade, do campus, dos ex-alunos, né, do ecossistema, de um modo geral. Então, esses objetivos que a Exalctec faz. E nesse período a gente já está indo para a nossa 24ª empresa graduada, que vai ocorrer no dia 27 de novembro de 2025, né? Eu acredito que a gente vai ser mais uma empresa de sucesso e todo esse período nós recebemos esse pessoal no seu perfil muito claro, são pesquisadores, né? Que não têm um conhecimento de empresarial, né? Mas são empreendedores, tem um comportamento empreendedor muito grande, mas tem aquele capital que é o conhecimento, boa pesquisa, né? E a vontade de transformar isso em algo para a nossa agricultura. E esse é o trabalho que a gente tem que ajudá-lo, numa fase temporária, tá? Ele não é como um ambiente de inovação, como um hub cooperativo, que ele pode ficar lá por tempo que ele preferir, mas ele tem um tempo para transformar aquilo ali num produto, num serviço, que são, em média, aí, 3 anos, 4 anos. Então a gente tem que pegar aquela pessoa crua de tudo e fazer que em 3, 4 anos ele saia de lá com uma empresa formada para trabalhar com uma tecnologia para o mercado. É um desafio, né, que a gente tem, que a gente chama do maior risco tecnológico de um projeto, é esse, é o que a Exalctec atua. O risco de mercado, se tecnológico se vai funcionar, o risco de mercado se vai vender, mas não chega no risco de mercado se não passar pelo risco tecnológico. E é exatamente esse ponto que uma incubadora ela deve atuar. Cara, isso é muito legal, né? Porque assim, eu conheço um monte de empreendedor que se tornou empreendedor, né? Porque existe uma certa distância da academia para o mercado, muitas vezes, né, cara? Às vezes a gente vê pesquisas que estão engavetadas ali que, cara, claramente poderiam ser uma empresa, poderia ser um produto que poderia estar sendo utilizado por um produtor rural ou qualquer outra pessoa ali envolvida no nosso setor, né, cara? E acho que esse papel, ele é fundamental, né? E deveria até mais no Brasil inteiro, assim, né, Sérgio? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu entendo que o setor agro, ele tem uma particularidade, diferentemente dos outros setores, claro que não denigra a indústria e serviço, mas a gente tem uma ciência muito própria. Uma ciência por necessidade, a gente precisou criar uma ciência para desenvolver agricultura na faixa tropical, né? Tudo era... as primeiras aulas da Exalc, em 1901, no começo do século, eram com coisas que você falava, arava a terra, trazia tecnologias que eram características, né, de outros ambientes, outros biomas, né? Nós precisávamos ter, né? Aí o papel fundamental da Exalc, do Instituto de Pesquisa e assim vai. E essa ciência própria, junto com o empreendedorismo do produtor brasileiro, né, e a competência das empresas que são ligadas ao agro, né, junto com as pessoas envolvidas, cria o que a gente chama do ecossistema agtech. Né? E o ecossistema agtech do Brasil, eu sempre vou botar aspas para mim, é o maior movimento agtech do mundo, porque ele ocorre simultaneamente quase em todas as regiões do Brasil. E cada região com uma particularidade de uma agricultura, de uma cultura, né, um tipo de pesquisa. Isso facilita.
certo? Eu acho que esse é o grande diferencial que acho que nos coloca nessa vanguarda, né, de assumir como o maior celeiro de alimentos para o mundo, né? E também a contribuição para o país em termos de empregos, de divisas, né, de exportação, de qualidade de vida, né, no aspecto da segurança alimentar. Eu acho que essa contribuição, e nós somos uma parte disso. Né? Então, acredito que o ecossistema favorece. Tá? E esse movimento ele surgiu, assim, o movimento surgiu depois, né? Um pouco depois, mas ele acabou contribuindo de uma forma geral, de uma maneira assim, significativa. É quase que assim, a questão do ovo e a galinha, né? Veio o que você estava fazendo e por consequência o negócio aconteceu, né? O ecossistema ele vem a reboque das iniciativas em que... Você fala, o ecossistema já existia. Porém, não havia o entendimento que ele existia. Exato. E como ele poderia ser articulado para que cada ator, né, um ambiente de inovação, um ambiente de geração de conhecimento, né, os investidores, né, eles pudessem realmente se conectar. Né? Legal. E, cara, você comentou ali atrás que vão ser quantas empresas já que graduadas? 24 empresas agora esse ano. 24 empresas graduadas. O que é uma empresa graduada? Ótima pergunta. Empresa graduada que passou pelo processo de avaliação de um projeto de incubação como residente, ou seja, ela vai ficar desenvolvendo a sua tecnologia, o seu projeto na dependência da Exalc-Tec, ali na Fazenda Areão, né, uma das fazendas experimentais da Exalc. E um projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Exalc-Tec e vai iniciar do nada. Né? Do nada, tipo assim, vai montar aquilo ali que tem com grande... O patrimônio é o conhecimento do empreendedor. E vai passar esses 3, 4 anos desenvolvendo tecnologia. A partir daí que ele desenvolveu, que eu acho que é nossa grande contribuição é no desenvolvimento da tecnologia. E aí ele está apto para ir para o mercado. Ele vai sair, vai liberar lá o espaço para uma próxima, né, e vai ter essa rotatividade. Então o que a gente chama de graduar é passar por todo esse processo, desde a avaliação, aprovação, desenvolvimento da tecnologia, finalização. Aí ele está praticamente com o produto validado ou semi-validado, e aí ele vai seguir. Essa empresa vai para outro ambiente de inovação, né? Pode ir para um hub, pode ir para um parque tecnológico mesmo, né? Ou se situar também em qualquer município. Esse é o processo que a gente gradua. Legal, né? Legal. E quais foram as empresas assim mais, vou dizer, famosas que saíram ali do processo? Aí você me pega, né? Eu não posso falar isso, né? Mas eu posso dizer que nos segmentos de bioinsumos a gente tem grandes casos de sucesso, na área de zootecnia também, tá? Então eu convido o seu telespectador, né? Nosso ouvinte. A entrar no site da Exalc-Tec, ele vai conhecer várias empresas graduadas lá, né? E as empresas que já estão também. Legal, legal. Bom, coloquei você na saia justa agora, né, velho? E, cara, conta pra gente então, assim, ó, como que nasceu o Vale do Piracicaba, né? Que é o AgTech Valley, que começou também há 10 anos atrás, praticamente, né, cara? Exatamente. Como que se deu a formação do Vale aqui? Então, Paulo, eu comecei um dia eu estava navegando na internet e aí vi lá ecossistemas tecnológicos do Brasil. Aí eu vi lá que existiam, na época da matéria, eles destacavam 5 ecossistemas, né? 2 temáticos e 3 muito ligados à área de TI. Então eles falavam assim, de Belo Horizonte tinha o São Pedro Valley, que era um bairro lá de BH, que os estudantes acabavam indo para lá e montavam suas empresas da parte de tecnologia de informação e criou uma densidade ali, né? Acabou indo o Google depois do Brasil indo para lá, para você ter uma ideia, né? Por causa daquela densidade. Uma coisa muito natural. Talvez pelo fato de que os imóveis tinham um custo mais acessível de aluguel. E eles consideraram aquilo um ecossistema, tá? Tech. Outro que falava era o Porto Digital. O Porto Digital fica em Recife, né? Foi uma requalificação ali do Porto de Recife, né? Foi muito bacana e ficou também uma concentração de empresas da parte de tecnologia de informação. Hoje o Porto Digital é uma referência nessa área, né? Mas foi um projeto já com uma governança, né, que foi criado. Outro que falava era no entorno da PUC de Porto Alegre,
que chamava Tecnopuc, né? Também com uma concentração de empresas e pessoal que sai da universidade montava lá. E 2 temáticos. Um, eles consideravam o entorno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de petróleo e gás, né? pelo conhecimento, pelas pesquisas, né? Muito a ver ali, com toda a parte do polo petroquímico que tinha no Rio de Janeiro, Petrobras, né? E o outro em São José dos Campos, com a parte de defesa, parte de climatologia, né? Em função ali de você ter Embraer, você ter lá todos os institutos de clima, né? INMET, tudo ali, né? Então eles consideravam esses 5. Eu falei, puxa vida, né? Mas e o agro, né? Com toda essa tecnologia, com todo esse movimento, a gente não é um ecossistema, né? E Piracicaba não é um ecossistema. Eu comecei a ver, puxa vida, a gente tem tudo aqui. Vamos olhar o que é um ecossistema famoso no mundo, Vale do Silício, lá na Califórnia. Eu olhei lá, né, falei, puxa, na época o PIB, né? Hoje é muito mais. Mas o PIB do Vale do Silício lá na Califórnia, em torno da Stanford, né, daquela universidade, era maior do que o PIB do Paraguai. Hoje, talvez o PIB lá do Vale do Silício seja maior do que o próprio dos Estados Unidos, né? Sim, não sei. O próprio do Brasil. Você vê o valor que tem essas empresas hoje, né? Eu falei assim, nossa, mas ali foi o quê? Ali foi uma concentração de universidade, de ambientes de inovação, de empresas, né, que eram criadas a partir dos egressos das universidades, né? Então você tinha lá a HP, né? O Steve Jobs foi estagiário lá, né? Então você vê que ali existia, né? E é uma coisa que naturalmente também aconteceu. Falei, puxa vida, vamos ver Piracicaba. Piracicaba tem Exalc, né? Vamos na devida proporção, né? Ela forma alunos, né? Esses alunos criam empresas aqui em Piracicaba, né? Por exemplo, você gosta de falar da Fermentec, né? Que é um caso assim que a gente pode citar aí, né? Aquela revolução. O senhor Henrique Amorim vai estar aqui. Ótimo. O senhor Henrique Amorim é uma referência que eu coloco, né? Revolucionou toda essa parte aí do programa do Proálcool, né? E, aliás, eu vou até puxar um pouquinho, já que o Proálcool, agora 14 de outubro, ele fez 50 anos, e eu coloco sempre como esse movimento, né? Como o pilar das inovações tecnológicas do Brasil, né? A contribuição que ele teve para Piracicaba, né? O Proálcool começou ali com 600 milhões de litros, hoje está com 37 bilhões. Né? Era um momento que teve a guerra do Yom Kippur lá no Oriente Médio, teve o problema do petróleo, o Brasil precisou pensar alternativas, né? Importava 81% do petróleo brasileiro, e hoje a gente está numa segurança energética em função disso, e tudo baseado numa cadeia tecnológica, né? Desde, por exemplo, da criação de uma variedade que o CTC faz aqui em Piracicaba, né? Até o trabalho com o produtor que a Coplacana, a nossa associada, faz, né? Até a indústria que a Raizen aqui em Piracicaba, né? E você tem todos esses e a pesquisa que as universidades, a APTA, a própria Exalc, né, desenvolve aqui. Isso é ecossistema. Isso o Brasil tem, né? Precisamos desenvolver variedades, né, e adaptá-las. O controle biológico, a maior área de controle biológico do mundo é no Brasil em função da cana-de-açúcar, do controle da broca. Isso tudo pensado no departamento de entomologia da Exalc, lá, com o tricograma. Veja o que tem a ciência, as empresas, os institutos de pesquisa, né, e o produtor rural envolvidos. Isso é ecossistema. Sim. Isso me entusiasmou de ver essa história, foi uma das histórias, e aí eu entro, que foi criada de um professor do Exalc, professor Henrique Amorim, deixou a carreira acadêmica, montou a empresa Fermentec, que só com o trabalho de desenvolvimento de leveduras aumentou significativamente a produção de etanol do Brasil, viabilizando o negócio. É isso aí. A partir da ciência, criada na universidade, e inovado, transformado isso num produto pela característica empreendedora dessas pessoas egressas das universidades. Sim. Isso é ecossistema. A partir desse quadro, a gente começou, puxa vida, Piracicaba é um ecossistema. Ele tem tudo de um ecossistema, e a gente criou, em 2005, né, procuramos o professor Eduardo Spes, né, falei, vamos pensar numa marca, né, do Vale, né, a gente chama de Vale do Piracicaba e não de Piracicaba, porque a gente quer realmente incluir uma parte regional.
maior e geograficamente interessante, porque os ambientes de inovação estão em torno do Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba passa, tem Exalc de um lado, tem o Parque Tecnológico, onde nós estamos aqui com o Instituto PSEG, né? O próprio CTC está próximo, né? E você tem todas, o Sena, todo mundo, Exalc-Tec na fazendaria, está em torno do Vale do Rio Piracicaba, eu gosto do termo. Foi pensado no AgTech Valley, né? Como uma nomenclatura mais de internacionalização, e realmente nós alcançamos isso, né, visto a quantidade de pessoas que vêm fora do Brasil visitar aqui, né, mas com o trabalho junto aí, na época a gente conversava muito com o Mondim, professor da Exalc, né, o próprio Zé Tomé, né, que criou o primeiro hub, né, que aqui em Piracicaba, que era o Canatec, né, depois virou o AgTech, né, então a gente pensou, vamos criar um movimento, porque Piracicaba, e eu não faço a menor discriminação por isso, era conhecido como a terra da pamonha, né? Possível, né? Com o que a gente tem, né? De coisas aqui, a gente tem o 15, né? Temos o próprio Rio, né? Mas não podemos ser significativos de Piracicaba e falar assim, eu conheci esse nome porque eu vi um carro gritando pamonha de Piracicaba. E a gente é muito mais que isso, né? E foi criado um movimento de reconhecer o que já existia. Nós tínhamos todas as características de um ecossistema, já estava pronto. Vamos criar uma marca, vamos divulgar. Era um pouco assim, e em junho de 2006 a gente lançou isso na CIP, né? A própria CIP. Por que não 16, né? 2016, desculpa. 16, lançamos isso na CIP, né? Na CIP e falou assim, olha, isso aqui é uma coisa da sociedade piracicabana, não é da Exalc, não é da Exalc-Tec, não é de ninguém. A sociedade piracicabana criou esse ecossistema, né? Então a gente deixou isso, a gente entende como um legado da sociedade piracicabana para a agricultura do Brasil, o ecossistema Vale do Piracicaba. Cara, e é interessante, né? Porque assim, por que tem perfume caro, né? Porque muitas vezes a embalagem é muito bonita, né, cara? E faltava só numa embalagem. É uma embalagem, né? Que daí o professor Spers, com sua genialidade também, que é um cara fora de série, você criou isso aí, pô, e é super conhecido mesmo, cara. Todo lugar que a gente vai, enfim, que a gente trabalhava nessa área aí, poxa, todo mundo falava de Piracicaba, né? E hoje você vê o tamanho disso aqui, né, cara? Eu recentemente vi um mapa desenvolvido pela Embrapa e mostrava assim, os vales no Brasil. Vales de norte a sul. E o termo vale disso, aqui o ecossistemas. Isso tudo surgiu depois desse movimento aqui. É impressionante, né, como isso entusiasmou diversas regiões aí a fazerem, que eu acho que é a contribuição, que a universidade converse com o produtor, com a empresa, né, com as startups, com os investidores, né, com as pessoas de modo geral. Esse é o ecossistema. Ele pode ter uma governança, pode ser uma forma mais natural, né, mais simples, mas o importante é que esses atores se conversem. Sim. Conversem para o bem da sustentabilidade da nossa agricultura. E isso, graças a Deus, ocorre no Brasil e eu acho que é o grande legado que a gente deixa. Legal, bacana. E, Sérgio, voltando um pouquinho lá atrás, cara, uma coisa que ficou assim na minha cabeça é essa parte do empreendedor, né? Porque, cara, você ser pesquisador é uma coisa, né? Você tá ali dentro da universidade, tem toda a parte de você fazer a pesquisa, enfim, escrever sua tese, né? Tudo que compete a quem tá na academia. Mas o que você vê? Porque assim, teve 24 empresas graduadas, mas para ter 24 empresas graduadas, imagino que tenha passado muito mais empresas que não deram certo também, né? E que faz parte do jogo. Na sua percepção, assim, quais são os principais desafios que essa turma, vamos dizer assim, da academia, que tem um produto bacana, que tem uma pesquisa legal, eles sofrem quando tá com vocês ali ou para ir para o mercado, assim, cara? A Exalc-Tec não teve um índice de mortalidade grande, tá? Não chega a 10%, tá? E a gente considera mortalidade, por exemplo, se faz projetos que não deram certo, por exemplo, a gente considera a mortalidade de uma empresa quando ela cancela o CNPJ. E já tivemos casos de empresas que foram adquiridas por outras, né? Isso aí considera mortalidade na prática, né? Na teoria, mas na prática não. A tecnologia ficou, tá? Tivemos empresas que tiveram problemas com sócios, né? Isso ocorre, esse é um dos assuntos que a gente vai falar, né? Mas, de modo geral, o nosso perfil é de um pesquisador, tá? Da pós-graduação. Então, ele tem uma bagagem de conhecimento muito grande. A dificuldade dele
Acho que a primeira é sentar na minha frente lá e ter a coragem de falar, eu quero abrir um negócio, né? Então tem que ter muita coragem no Brasil, que é muito hostil ao empreendedorismo, né? O Brasil, infelizmente, a gente tem que falar isso, é uma hostilidade ao empreendedor. Então ele tem que ter muita coragem. Mas foram nas dificuldades, e eu posso considerar isso a partir de que houve um salto a partir de 2013, 2014, né, que houve aquela grande crise econômica no Brasil, que muitos egressos, pesquisadores viram que não teriam grandes chances de seguir carreira acadêmica, né, ou de ter uma carreira de CLT. Então o empreendedorismo passou a ser uma opção importante. E nós tivemos um salto realmente significativo. No começo, veja só, se eu te falar no começo da Exalquitec, entre 2006 e 2010, a gente competia com o mercado. O mercado de trabalho para o agrônomo é extremamente favorável, você lembra disso, né? As empresas chamando salários altos, né? Quem que quer deixar uma oportunidade dessa para empreender num ambiente hostil como o Brasil, né? Então a gente competia. Então a oportunidade de empreender por uma necessidade talvez surgiu daí. E aí com o sucesso das startups, né, a gente começa a ver isso, entusiasmou os mais jovens, né? Então esses componentes, de um modo geral, foram esse gatilho. Mas o empreendedor da Exalquitec, como eu falei, ele é um cara de ciência, né? E é o forte, onde a gente acabou entendendo que nós não vamos transformar ele num grande empresário, num empresário que entende tudo de administração, porque a gente tem que fazer com que ele explore o que ele tem de potencial, que é o conhecimento para criar tecnologia. Ele foi preparado para isso, né, na ciência. E aí ele vai ter que estar junto com pessoas que sabem conduzir empresas, né? Formação administradora, economia, né? E assim vai. Então, os desafios são esses, de juntar equipe, né? Então, eu já vi bons projetos não darem certo por uma questão de composição de equipe, e já vi projetos que não eram tão bons darem certo, porque tinha uma boa composição de equipe, né? Esses são os desafios, né, de pegar ele e conseguir recursos, né? Então a gente tem hoje um grande parceiro, são os fundos de subvenção de pesquisa, e eu dou o exemplo de São Paulo, que é a FAPESP. Nós temos grandes projetos, né, que a FAPESP apoiou na Exalquitec, né? Nós temos uma quantidade enorme de programas de inovação, pequena empresa, né? E que é um dinheiro subvencionado, e só é oferecido e aprovado para quem realmente sabe fazer pesquisa, e nossos empreendedores têm essa capacidade de demonstrar. Fora nós temos FINEP, CNPq, e também de um pouco mais recente, e você sabe muito bem, a presença das ventures, né? Dos investidores, né? Então eles começaram a entender a oportunidade do agro. E aí com os recursos aí isso foi possível, né? E aqui em Piracicaba, nosso ecossistema acabou até aparecendo uma Venture Builder, que foi a da BGI, né? Que nasce aqui dentro com exalquianos, né? E que investem em empresas, em projetos da Exalquitec hoje, né? Que a gente recebia muita visita de investidores, e eles falavam assim, poxa, mas as empresas não estão prontas, né? Vocês não têm produto vendendo ainda. Eu falei, não, aqui é uma incubadora, né? Então quando estiver pronto a gente vai conversar. E realmente voltaram, né? Realmente a gente teve casos aí desses corporate ventures que foram e acabaram investindo em nossas empresas depois de um certo tempo. Mas essa composição do conhecimento, do apoio, do recurso, né, e da infraestrutura mesmo que precária que a Exalquitec tenha hoje, que são os desafios de você conseguir para esse pessoal, né? E acreditar neles, né? Como eu falo, talvez o primeiro anjo investidor seja a Exalquitec. Ele senta na minha frente, antigamente, como você falou, era com papel. Mandava lá um calhamaço de negócio ali, e falava assim, eu tinha que acreditar que ele tinha capacidade de fazer aquilo. Muitas vezes você não conseguia nem 10% do que ele planejava, porque a inovação, ela pivota muito, né? E tem que realmente se adaptar a um contexto da necessidade, né? Que você tem que entender não é o que você acha, mas o que o mercado precisa, o que o teu cliente precisa, né? Qual é a dor dele, né? E talvez o nosso empreendedor, ele não tenha esta noção. Ele sabe que a pesquisa dele é de qualidade, sabe que vai funcionar. A questão é, será que ela vai ser
algo que vai resolver o problema, o cliente futuro dele vai ter? Tem, né? Então essas são as orientações que a gente tem que dar para um direcionamento, né? E, como eu falo, o pesquisador, muitos spin-offs ao mesmo tempo acontecendo, né? Então, manter o foco do projeto, né? Se você precisar mudar, a gente vai mudar, né? Vamos trabalhar, vamos conseguir recursos para você, vamos oferecer a melhor infraestrutura que a gente tenha disponível. E esses são os desafios que a gente tem que fazer aí. Cara, não é simples, né, cara? Tem assim, acho que você comentou uma coisa que é super importante, que é, o cara querer. Você vê que, acho que até um dos pontos, talvez, aí da baixa mortalidade que você comentou é porque o cara tem que querer muito mesmo, né, cara? Projeto de vida dele. Então, exato. Projeto de vida dele. Ele está colocando todo o tempo, os recursos que ele tem, sacrifício, naquilo. Não entra para brincar, não. É isso aí. Tá. É isso aí, muito bom. E o futuro, cara? O que você está vendo aí pro futuro da ExalcTech, enfim, desse movimento todo do ecossistema, cara? O que você está enxergando aí pro futuro, velho? A Exalc, de modo geral, entendeu a importância da contribuição dela para a inovação, né? Então, a própria Fazenda Areão, existe planos de se transformar num Science Park, né? E a ExalcTech vai ser um ator também, né? Eu acredito que isso aí sendo implementado, então vai ajudar muito a incubadora, né? Que hoje o que existe na prática é a ExalcTech, né? E a gente não pode desmerecer, porque nem todas as universidades têm incubadoras, né? E a Exalc investe, isso são recursos públicos, né? Do contribuinte brasileiro, e que a gente tem que retornar. Sim. E a nossa forma de retornar como contribuição para a sociedade que mantém isso é trazer inovação. Trazer inovação, né? Empregar pessoas, né? Colocar pessoas, tem geração de receitas, de impostos e tecnologia para sustentabilidade. E nisso a gente tem que entregar, é a nossa função. Legal. Muito bom, Sérgio. Muito obrigado, viu, cara, por você ter destinado um tempo aí para vir conversar aqui com a gente no AgroResenha. Eu sei que tá corrido, né? Teve reunião cedo e tal. Mas, cara, muito bom sempre conversar com você e você sempre é um cara que tá pronto para ouvir, pronto para mostrar um pouco do seu conhecimento também, né, cara? Então isso é super importante dentro de um ecossistema, né, cara? Então muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, velho. Muito obrigado, você é nosso amigo, né? Você sempre reconheceu o trabalho e eu acabei de dizer aqui para a equipe que esse negócio de podcast, você é um grande visionário, né? Esse negócio do agro, você é o top, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? Que você levou, isso facilita essa conexão das pessoas em conhecer o trabalho de outros, né? E a tecnologia que você utiliza, o seu carisma, todo o seu conhecimento aí do agro brasileiro, que proporciona as pessoas saberem as informações, né? Então, parabéns, viu, Paulo, pelo seu trabalho, muito obrigado mais uma vez pelo convite, sucesso a vocês, espero que essa conversa tenha incentivado, né? Eu esclarecido muitas coisas aí pro seu pessoal, tá? Bom demais, cara, bom demais. E quem tá escutando aqui a gente agora, como que pode acompanhar seu trabalho, o trabalho da ExalcTech? A ExalcTech, como eu falei, ela tem o nosso site, tem nossas mídias, tá? Acompanhe, estou à disposição. Pode ser que eu sempre vou arrumar tempo para quem quiser conversar comigo, né? Que é o meu trabalho, né? Eu tenho que estar ajudando aí da maneira que é possível. Mas estou à disposição, tá? Como incubadora, tá? E muito obrigado aí mais uma vez pelo espaço. Bom demais. Agora vamos para uma última parte desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Quiz! Juro pra você que não tem pegadinha, viu, cara? Vou fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Sérgio Barbosa, qual que é a sua música antiga predileta? A gente já falou ali atrás, ali, né? Do Rock in Rio e tal. Eu gosto muito de rock. Dos rocks clássicos, rocks nacionais clássicos, eu gosto bastante. Show. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Aí é difícil dizer, né? Primeiro que vem à cabeça, velho. Eu acho que eu gosto muito quando eu fui pro Mato Grosso, né? Pescar. Eu achei um lugar muito bacana lá. Show. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, meu? Cara, isso eu sou bom, hein? Eu sou bom. Mas eu acho que você fala assim, um prato que eu gosto de fazer com carinho é uma feijoada. Eu faço bem. É bom demais. E, cara, comida rancheira é comigo. É contigo mesmo. E indica, tem algum livro que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Puxa vida, né? São aquelas
São livros bem interessantes, né? Mas Os Sertões, onde eu li, né? Pela primeira vez achei uma obra fantástica. Pô, legal, muito demais. E agora uma mais filosófica pra gente finalizar. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Para ser um pouco mais focado, né? Um pouco mais de responsabilidade, né? Porque a sabedoria realmente é com o tempo, né? Então não adianta exigir de uma pessoa de 17 anos uma sabedoria, que eu acho que a sabedoria é uma conjunção de conhecimento e intuição. E a intuição a gente vai adquirindo junto com o conhecimento com o passar do tempo. Mas se você é um pouco mais focado, né? Você pode chegar mais rápido aí nos seus objetivos. Show. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, tenho certeza que você gostou dessa conversa minha com o Sérgio, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, no YouTube também. Siga a gente nas nossas redes sociais lá. E antes de tudo isso aí, eu quero agradecer ao PSEG, cara. O PSEG que cedeu esse espaço maravilhoso aqui pra gente. É sempre um prazer estar em Piracicaba, conversar com os amigos aqui também, né? Quando eu vim para Pira, quando tá estruturando o projeto, eu falei, não, temos que conversar com a turma de lá para mostrar o que está sendo feito, cara. E aqui é um lugar propício para isso, porque, como eu comentei, o PSEG é um ecossistema completo de educação, é gigantesco, envolve graduação, educação executiva, projetos in company, super personalizados, certificações livres, enfim, parcerias internacionais também, todos os continentes tem gente lá. E para você conhecer um pouco mais sobre o PSEG e como ele pode apoiar o seu desenvolvimento, da sua empresa, dos seus colaboradores, acesse www.pseg.com e também siga o PSEG, @PSEGoficial nas redes sociais, beleza? E aqui, o AgroResenha faz parte da rede rural de podcasts, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então siga a gente lá, é uma iniciativa da Rural. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link está no nosso site, www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. A gente adora receber ois, tá certo? Sérgio, mais uma vez, obrigado. E eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Com certeza. E espero que continue chovendo bastante. É isso aí, muito bom.